Agora eu convido você a discutir um assunto de extrema importância para a nossa sociedade. Estamos falando de racismo, de injúria racial. Recentemente nós vimos dois casos bem complicados da gente lidar, né, sobre racismo. Um no futebol, né, o goleiro Aranha, o goleiro do Santos, que foi agredido verbalmente por torcedores da torcida do Grêmio. E também um caso que aconteceu na internet. Dois namorados que foram muito prejudicados também com ofensas terríveis através de uma rede social. Confira nesse VT. O goleiro Aranha do Santos foi vítima de ofensas racistas durante o jogo contra o Grêmio no dia 28 de agosto, em Porto Alegre. Os xingamentos partiram de um grupo de torcedores gremistas localizados atrás do gol defendido por Aranha na segunda etapa, setor normalmente destinado às organizadas na Arena do Grêmio. Ao perceber os xingamentos, Aranha reclamou com o árbitro e o jogo foi paralisado por alguns minutos. Mas, apesar dos protestos do goleiro, o árbitro mandou o jogo seguir. Ao final da partida, o goleiro manifestou indignação com o ocorrido. Para ele, mais importante do que registrar uma ocorrência pelas ofensas é tornar pública a insatisfação com a postura dos torcedores racistas. Outro caso que ganhou destaque na imprensa foi o episódio envolvendo um casal de namorados da cidade mineira Muriaé, na Zona da Mata. Maria das Dores, de 20 anos, e Leandro, de 18, foram vítimas de comentários racistas e preconceituosos após a jovem postar uma foto dela com o namorado em seu perfil na internet. Na imagem, a garota, que é negra, aparece com o namorado, que é branco. Os comentários da foto associam a relação do casal com escravos. A Polícia Civil de Muriaé instaurou inquérito para apurar o caso de injúria racial em uma rede social. Que loucura, né, gente? A gente tem que parar para pensar e refletir mesmo sobre o que está acontecendo, né? Será que nós estamos vivendo o que muita gente fala de racismo velado? Ou as pessoas que faziam esse racismo velado hoje estão mostrando as caras por conta das redes sociais, querem se valer desse anonimato para poder xingar as pessoas e ficarem impunes? Vamos falar sobre esse assunto? Estou recebendo o Dr. Pedro Lazzarini Neto, que é advogado criminalista e professor de Direito Penal da Damásio Educacional. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Muito obrigado. Tudo bem? Bem, a senhora, como está? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. É um assunto muito pertinente para a gente comentar hoje em dia. Afinal de contas, muitos casos estão pipocando na mídia. A gente está ouvindo falar cada vez mais. Tivemos esses dois casos que apareceram agora nesse VT, mas tivemos também um outro caso de um pai que foi defender o filho e o genro no interior de São Paulo, se não me engano, São José dos Campos, é isso? Ou São José do Rio Preto? São José do Rio Preto, acho que foi. Ele acabou de sair de uma loja, tinha comprado um tênis e os policiais vieram com uma abordagem violenta e truculenta, com uma arma na mão, dizendo que eles tinham roubado aquele tênis, mesmo eles apresentando a nota fiscal, aquela confusão continuou e é até impressionante da gente ver aquela cena, né, do pai tentando defender ali o filho com o genro e tudo mais. Que leitura que você faz desse momento que o Brasil está vivendo? Será uma tomada de consciência contra esses racistas que ainda fazem questão de mostrar as caras muitas vezes? Olha, nesse momento, primeiro o direito ele acaba por intervir. Então, no comportamento das pessoas, o direito penal acaba, em último caso, intervindo. Lamentavelmente, nós estamos numa cultura agora em que tanto se fala da dignidade e que deve ser preservada o respeito, porque injuriar, atacar, agredir uma pessoa em decorrência da cor, da raça, da religião, da etnia, da sua origem, tudo isso é uma intolerância. Então, é o momento agora em que nós estamos tendo uma vulnerabilidade por falta, talvez, do comportamento das pessoas que não estão tendo mais deixar alguém passar na frente, atos de cortesia e mesmo atos de humanidade com relação ao próximo. O que a lei diz nesses casos? Existe uma diferença entre ser acusado por injúria racial e por racismo? Sim, há uma diferença bastante significativa. O racismo, ele é previsto na Constituição e o racismo consiste no fato de que proíbe-se alguém em detrimento de sua cor, raça, religião, origem de onde essa pessoa veio, que ela possa evitar de entrar em determinado local, não possa entrar num clube, saia de repente de uma loja e seja fechada, atacada injustamente por ser eventualmente um assaltante. Então, isso é um racismo. O racismo é um crime imprescritível, é prisão, é um processo mais grave. Por outro lado, existe o xingamento, como aconteceu, nós tivemos no caso. Nesse, nós temos a chamada injúria racial. Isto é, atinge-se a dignidade da pessoa, a sua honra subjetiva, o que significa? Aqueles atributos morais que nós temos, que nós construímos durante a nossa vida. Então,
não só aqueles atributos morais, mas as dores, os traumas que todos nos acompanham. Então, quando alguém nos xinga, quando alguém nos atinge dessa forma, de certo modo, acaba por aflorar toda aquela tristeza, aquela mágoa. Então, aí nós temos a chamada injúria racial. Ou seja, o racismo é um crime mais grave, é impedir alguém de entrar, impedir alguém de andar e cercear essa pessoa em detrimento de todos esses atributos. Já a injúria racial é xingar, propalar, xingar alguma pessoa em decorrência da sua cor, raça, enfim. Então, a lei que prevê racismo, ela entra para todo e qualquer tipo de preconceito, ela também pode ser colocada naquele caso do menino do Rio de Janeiro, que tentou entrar na escola e foi impedido de entrar porque estava usando guias do candomblé? Sim. Sim, porque quando se fala a respeito do racismo em si, muitas pessoas vinculam especialmente à cor, mas não é. A própria Constituição fala, o Estatuto também que fala, e o próprio Código Penal sempre se refere não só à cor, mas à etnia, à liberdade religiosa. Então, hoje em dia, nós estamos caminhando para isso, a intolerância. E, nesse caso, sim, a resposta é positiva. A criança que é impedida por conta de uma certa religião, ela está sendo, de certo modo, vilipendiada, está sendo impedida, e é um ato racismo, sim. É uma contradição muito grande, né? A gente vê um país multicolorido como é o Brasil, multirracial, querer mostrar esse lado feio, de repente, só porque pode se valer muitas vezes do anonimato de uma rede social. Tá aí uma outra coisa que está errada. A legislação tem que pegar muito pesado em cima de identificar essas pessoas, as pessoas que agridem as outras e que fazem muitas vezes perfis falsos para isso, como foi o caso daquele casal que foi altamente xingado na internet, com palavras terríveis, com comentários horrorosos, foram muito difamados, né? E também estão entrando agora com processo em cima disso. Então, existe alguma lei também que prevê que essas pessoas têm que ser identificadas? Sim, esse procedimento deve ser da seguinte forma: toda e qualquer pessoa que estiver nessa condição, como esse casal, como o goleiro Aranha, por exemplo, eles vão à delegacia de polícia, vão lavrar um boletim de ocorrência e, a partir daí, instaurar-se um inquérito policial. As testemunhas vão comparecer, as provas serão produzidas e, o mais importante, a partir daí, quem fez um computador, eles conseguem identificar o IP, ou seja, uma certificação, a identificação daquele computador. Então, a pessoa ela vai responder criminalmente e será severamente punida. Tá certo. E tem diferença de pena, então, no caso de injúria racial e racismo? Sim, sim. O racismo, há casos de prisão, ele é imprescritível, ou seja, não há tempo para terminar o processo. Então, já a injúria racial, ela corre perante uma outra, ela tem um procedimento um pouco mais suave, um pouco mais brando nesse sentido. Mas ambos acabam por atacar a nossa honra, que é algo mais sagrado. Podem nos livrar tudo, podem nos livrar de tudo, mas a nossa alma, o nosso conhecimento, a nossa dignidade, que esses atributos ninguém poderá nos tirar. É muito triste a gente ver tudo isso acontecendo, né? Quando a gente imagina que nosso país está avançando em tantas coisas, né? Melhorando, de repente a gente vê um retrocesso como esse. É uma coisa muito triste, realmente. Eu faço votos para que todo mundo que está assistindo a revista agora e que está acompanhando esses noticiários, que faça um exame de consciência, uma reflexão para ver para que lado que a sociedade está caminhando. É o lado que você quer realmente? Vamos melhorar, né, gente? Bom, fica aí então o nosso convite para que você reflita sobre o quanto o racismo e o preconceito realmente são danosos e prejudiciais para a nossa sociedade. Por isso eu quero agradecer o Dr. Pedro Lazzarini Neto, que é advogado criminalista e professor de Direito Penal da Damásio Educacional. Deixar também para você o SOS Racismo, que é um telefone muito importante para que você tenha em mãos sempre qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de situação que você esteja inserido ou não, ou só presenciando. Você pode fazer a sua denúncia no 0800 7733 886, 0800 7733 886 ou 0 operadora 11 3886 6299, 3886 6299. Muito obrigada pela sua presença, viu? Até uma próxima oportunidade, tá bom? E lembrando sempre, independentemente de qualquer cor, o sangue vermelho é que corre por debaixo. É verdade, somos todos irmãos, né? Sim. Essa é a grande verdade. É verdade. Obrigada, viu, doutora? Até a próxima. Até lá.